Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. A gente namorava desde que eu tinha 15 anos. E detalhe, tudo com o consentimento do meu pai e da minha mãe. O Helder era 3 anos mais velho que eu. E meus pais sempre gostaram muito dele. Lembro que logo depois que eu completei 17 anos, a gente já namorando há mais de 2, eu acabei engravidando. Foi um descuido nosso, não era para ter acontecido. A nossa sorte foi que meus pais nos deram total apoio. Ficaram bravos, é claro. Até meio decepcionados comigo. Até porque eu era muito nova. Queriam que eu terminasse os estudos, mas apesar de tudo isso, da decepção, da surpresa, nos deram total apoio. Até porque não tinha mais o que ser feito mesmo, né? Tivemos uma conversa sobre o nosso futuro. Eu, minha mãe, meu pai, o Helder, e ficou decidido que por conta da criança, da minha gravidez, íamos morar juntos. E tudo ali mesmo, na casa dos meus pais. Primeiro, no meu quarto de solteira, pelo menos durante algum tempo. Olha, eu fiquei tão feliz, porque o Helder não era só meu namorado, era minha vida. Eu era apaixonada por ele. E apesar de ter ficado assustada no começo, meu Deus, imagine aquela gravidez inesperada, eu com 17 anos, percebi que tinha sido a melhor coisa que podia ter acontecido. Passamos então a viver como marido e mulher. E olha, como era bom dormir e acordar todos os dias ao lado do meu amado. Desde o começo, começamos a planejar nossa vida para quando o nosso filho nascesse. Até os nomes a gente já tinha escolhido, se fosse menino ou se fosse menina. Só que logo depois, eu entrei no 3º mês de gestação e para nossa desgraça e para nossa tristeza, acabei perdendo a criança. Olha, foi uma melancolia, foi uma verdadeira tragédia. Um aborto espontâneo, o que deixou toda a nossa família arrasada. Principalmente eu, é claro, né, que era a mãe. Olha, eu fiquei tão deprimida, porque já amava aquele bebezinho como se ele já tivesse nascido. O caminho foi mais uma vez termos outra conversa. Eu, o Helder e os meus pais. Eles queriam saber o que a gente queria para o nosso futuro. Se iríamos continuar juntos, mesmo depois que eu perdi o bebê, ou se de repente seria melhor ele voltar para a casa dele e eu continuar ali, na minha casa. Até porque tudo tinha mudado. Enfim, de qualquer maneira, o Helder, que havia se mudado ali para nossa casa, ele tinha feito isso por causa da criança, da minha gravidez. Só que nós dois respondemos praticamente ao mesmo tempo quando o pai perguntou se queríamos continuar juntos. Apesar de tudo, dissemos que sim. Eu mesmo fui a primeira a falar. Claro que sim, né, pai? A gente se ama. Meu pai teve a melhor reação possível. E minha mãe também. O pai, inclusive, sabe, respondeu com aquele orgulho. Puxa, que bom ouvir isso, minha filha. Porque eu tenho uma proposta para fazer para vocês. Eu vou ajudar vocês a construírem um puxado aqui no terreno. Assim vocês ficam mais tranquilos, né? No cantinho de vocês ali, com toda a tranquilidade, vocês dois, como marido e mulher, né? O que vocês me dizem? Imagine, apesar da tristeza que tinha tomado conta do nosso coração, por conta da perda do nosso filho, é claro que aquela proposta foi assim um alento. Resumindo, o pai ajudou como pôde, inclusive na compra dos materiais, e em menos de 1 ano, para falar a verdade, 8, menos que 9 meses, o puxado estava construído. Quer dizer, era bem mais do que um simples puxado. Tinha um quarto maior para a gente, um outro quartinho assim menor, para quando tivéssemos o nosso filho,
uma sala, uma cozinha e um banheiro. Meu Deus, eu fiquei tão feliz. De modo que aos poucos a gente foi mantendo o nosso lar, né? Comprando móveis, comprando os eletrodomésticos. Eu também arranjei um emprego numa loja de roupas, ali mesmo, perto, no bairro. E aos poucos fomos deixando para trás aquela tristeza, né? Da perda do nosso bebê. Aliás, para nossa alegria, acabei engravidando de novo depois. Fiquei com medo de que pudesse acontecer de novo. Eu não queria passar por todo aquele pesadelo outra vez. Por isso procurei me cuidar mais ainda do que na primeira gestação. E graças a Deus, nada de ruim aconteceu. Depois que ultrapassei os 4 primeiros meses de gravidez, ganhei mais confiança de que nada de ruim ia acontecer com o meu filho. Só que um dia aconteceu uma outra coisa que nunca tinha acontecido até então. Meu pai e meu marido se desentenderam. Eu, na verdade, não sabia o motivo. Nenhum dos dois quis me falar. Mas eles ficaram de cara virada um para o outro durante muito tempo. Na verdade, somente depois de 2 meses, quando eu já entrava no 7º mês de gravidez, é que fui descobrir o motivo daquela briga. Eu já tinha tentado saber, mas, inclusive depois de conversar com meu marido e com o pai, eles só falavam a mesma coisa, que não era nada. Só que um dia, tempos depois, escutei uma conversa entre meu pai e minha mãe que, olha, me deixou de cabelo em pé. E eu escutei aquela conversa assim, sem querer, por acaso. Entrei na casa deles, sem fazer barulho, e eles estavam no quarto conversando. Lembro que eu tinha ido contar para a minha mãe que... E assim que me aproximei da porta, escutei a voz do meu pai falando aquilo. Você quer saber de uma coisa? Minha vontade foi de dar um soco na cara dele, viu? Mas já se viu fazer isso com a menina? Aliás, por pouco, eu não expulsei esse cara aqui do terreno. Olha, eu ia entrar no quarto, mas parei assim que escutei o pai falando aquilo. Minha mãe retrucou na mesma hora. Ainda bem que você não fez isso, né, Dirceu? Imagino como ia ficar a Vanessa, grávida, quase ganhou neném, ia ter um farto. Pois é, foi só por isso que eu não contei pra ela, viu? Agora, o que ele fez foi grave demais. Olha, você não sabe como que eu me senti quando eu vi o safado se agarrando com aquela piriguete lá. Quando eu ouvi aquela frase, aquela parte da conversa, na voz irritada do meu pai, eu não sei como não tive um troço. Será que ele estava falando do Helder? Pergunta boba. Meu Deus, que pergunta. É claro que estavam falando dele. Só podia. Quem mais? Será que era por isso que os dois tinham brigado? O pai o tinha pego de agarramento com outra? Foi o que deu para entender. O pai ainda acrescentou que meu marido tinha jurado nunca mais repetir aquilo de novo. Por isso, meu pai não tinha me contado nada. Nisso, ouvi a voz da minha mãe. É, ainda bem que você não contou mesmo, né? Porque imagine se ela vê. Naquela hora, não sei o que deu em mim, porque mesmo já tendo escutado o principal, eu entrei por aquela porta já perguntando: não viu o quê, mãe? Quero saber de tudo. Os dois naturalmente levaram o maior susto. Perderam a cor. E, é claro, tentaram disfarçar. Minha mãe disse que não era nada, inventou uma desculpa, já desconversou. Em vez de contar que já tinha ouvido a conversa deles quase toda, disse que
não adiantava eles fugirem do assunto. Eu fiquei tão desatinada e tão... Me deu uma moleza no meu corpo todo, assim, que eu fiz de conta que não tinha escutado. Não tive força para insistir naquele assunto. E o pior é que também resolvi não comentar nada com o meu marido. Não dizer a ele que sabia do que ele tinha aprontado. Sei lá o que me deu. Pensei no meu filho, na gente, no nosso casamento. E acabei deixando pra lá. Até porque, pelo que eu entendi, ele tinha prometido pro meu pai que aquilo não ia se repetir. Apesar disso, claro que eu sofri. Imagine. Só de pensar no Helder com outra mulher, as lágrimas rolaram pelo meu rosto. Chorei tanto, tanto, tanto. Ele notou que eu estava esquisita. Mas deve, sei lá, ter pensado que fosse por conta da gravidez. E não perguntou nada. Só ficou me olhando, assim, meio desconfiado. Isso num primeiro momento. Porque mais tarde, como eu continuei do mesmo jeito, ele perguntou: o que você tem, amor? Tô te achando tão jururu, sei lá. Falei que não era nada. Só estava um pouco emotiva por conta da gravidez. Aí ele me abraçou, me fez um carinho. E nessa hora, acabei chorando de novo. Desta vez ainda mais. Será, meu Deus? Era a pergunta que eu me fazia enquanto ele me abraçava. Que ele tinha sido capaz de ficar com outra. Principalmente sabendo que eu estava naquele estado, estava grávido do filho dele. O fato é que ninguém jamais soube que eu ouvi aquela conversa entre meu pai e minha mãe. Embora talvez eles tivessem até uma desconfiança. Só que aquilo era café pequeno, perto do que ainda ia acontecer. Um domingo, eu lidando com a comida ali na cozinha, de repente escutei uma confusão ali na frente do portão. Sabe aquele disque-disque, vozes alteradas? Desliguei o fogo e fui lá conferir. Minha mãe e meu pai estavam batendo boca com uma outra criatura que eu nunca tinha visto na vida. Uma mulher. Na verdade, uma menina. Uma garota assim, mais nova que eu. Tinha a cara de ter, no máximo, 16, 17 anos. Ainda sem imaginar o que estava rolando ali, o motivo daquela discussão. Pelas tantas, tinha uma mulher com ela, mais velha, devia ser sua mãe, e aquela mulher falou: vai lá chamar esse cara. Eu já falei que não saio daqui sem conversar com esse Helder. Já senti aquele tremor no corpo todo. Quem era aquela mulher, afinal? E aquela outra mais novinha? Quem poderia ser? Pareciam mãe e filha. O que será que eles queriam com o Helder? Quando meus pais notaram a minha presença ali, empalideceram. Me pediram para voltar de novo, para dentro. Só que nisso, a mulher abriu o bocão de novo. Olha, se aquele safado pensa que vai sair impune depois do que fez com a minha filha, ele está muito enganado. Minha filha é menor de idade. Se for preciso, eu boto a polícia atrás dele, eu juro. Minha mãe, coitada, não sabia o que falar. Me pegou pela mão e tentou me levar para dentro de casa. Só que, como aquilo tinha a ver com o meu marido, com a minha vida, porque eu tinha ouvido aquela mulher pronunciando o nome dele, falei que não ia entrar coisa nenhuma. Eu precisava saber de tudo. Enquanto a mãe tentava me arrastar com ela lá para dentro, encarei aquela mulher e perguntei:
que meu marido fez com a tua filha? Será que eu posso saber? Ela olhou assim para minha barriga e retrucou. Então você é mulher dele? E pelo visto tá grávida, né? Olha, sinto muito em te dizer, filha. Mas esse bebê que você tá esperando aí vai ter um irmãozinho. Porque aquele traste do teu marido engravidou também a minha filha. Eu então olhei para aquela moça que estava ali, ao lado daquela mulher. Até porque só podia ser dela que a mulher estava falando, né? E reparei na barriga dela também. Até para saber se... Só que não dava para notar nada. Se estivesse grávida, seria de muito pouco tempo. Até que do nada, foi me dando aquela coisa ruim assim, uma moleza no corpo, começou a me dar aquela tontura. Tudo foi escurecendo. Até que desabei e perdi os sentidos. Quando recobrei a consciência, já estava dentro de uma ambulância. Minha primeira preocupação, é claro, foi o meu filho. Por sorte, eu diria até por milagre, nada de mal aconteceu com ele. Estava tudo bem comigo e principalmente com o meu bebê. Se bem que eu digo que estava tudo bem comigo, mas é força de expressão. Para resumir, foi daquele modo patético, dramático, que eu soube que o meu marido estava tendo um caso com outra mulher. Não apenas um caso. Mais do que isso, ela também estava grávida. Na verdade, eu digo que descobri, mas na verdade foi só uma confirmação. Porque apesar de tudo, ainda havia uma dúvida na minha cabeça, mas no fundo, eu já sabia. Eu já tinha ouvido aquela conversa do meu pai e da minha mãe. Só não tinha acreditado 100% ainda, porque sabia que ia doer. Então preferi tapar o sol com a peneira. Quando cheguei em casa, o Helder estava me esperando sentado no sofá, de cabeça baixa. Perguntou se eu estava bem, se estava tudo certo com o bebê. Só que em vez de responder, eu devolvi a pergunta. Como você teve coragem de fazer isso comigo, Helder? Falei aquilo e já desabei no choro. Perdoa, amor. Eu não sei onde que eu estava com a minha cabeça. Foi um momento de bobeira. Eu juro que não tem mais nada com aquela menina. Você sabe que eu te amo. Não quero te perder. Ela está esperando um filho teu, Helder. Como você pôde? Eu sei que eu errei. Mas me perdoa. Não me manda embora, por favor. Vamos conversar. Foi uma longa conversa que a gente teve. Conversa da qual, depois, até meus pais fizeram parte. Foi um momento doloroso, difícil. Eu juro. Pensei que o nosso casamento não iria suportar. Pensei que seria o fim de tudo. Até que no fim, a gente acabou se entendendo. Porque eu aceitei o seu pedido de perdão. Resolvi lhe dar aquele voto de confiança que ele pediu. Ele jurou que não tinha mais nada com aquela menina. Fazia muito tempo que os dois não se viam. Mas que por um descuido, ela tinha engravidado. E ainda confirmou, olha, se eu realmente ter alguma coisa a ver com essa gravidez dela, se for realmente meu filho, você sabe que eu vou ter de assumir, né? Não tem escolha. Mas te juro que nunca mais vou encostar um dedo nela. Eu amo você. Eu juro, por tudo quanto é mais sagrado, eu te amo. Não sei o que deu em mim, eu me envolver com ela daquele jeito. Você me perdoa, amor?
que eu ia dizer, meu Deus? Eu o amava. Não queria que a nossa família se desintegrasse antes mesmo da chegada do nosso filho. Foi por isso que, mesmo sofrendo, mesmo magoada, decepcionada, resolvi perdoá-lo. Dar uma chance não apenas para ele, para nós dois, ou por outra, para nós três. É claro que, mesmo com o meu perdão, nosso relacionamento nunca mais foi o mesmo. E pior então ficou o relacionamento dele com a minha família, meu pai e minha mãe. Até que tempos depois, dei à luz nossa menina, que com a graça de Deus, nasceu perfeita e saudável. Mas nem isso fez os meus pais se entenderem com o meu marido. Porque se eu o perdoei, eles até hoje não o perdoaram. E quer saber? Acho que não vão perdoar nunca. Nunca. Desde então, o que tenho feito foi tentar viver um dia depois do outro. Por conta da gravidez daquela outra, tive de engolir muito sapo, muito desaforo, enfrentar muitas situações delicadas, desagradáveis, até porque a mãe da infeliz veio várias vezes me afrontar, ali no portão da minha casa. Mas me mantive firme, do lado do meu marido, até porque não ia deixar o caminho livre, né? Entregá-lo de mão beijada para aquela outra. O erro dele foi tremendo, eu sei disso. Ele mesmo reconheceu. Não tem um dia que ele não me peça perdão. E sabe, eu vejo o quanto ele está arrependido. Eu sinto no seu olhar que ele é sincero quando fala que me ama. Por isso é que resolvi perdoá-lo. E em nenhum momento, depois disso, pensei em voltar atrás. Quem que pode me julgar por causa disso? Embora muita gente me julgue e me condene, inclusive meu pai. Ele não engole que eu tenha perdoado meu marido. Na verdade, nem ele, nem minha mãe. Mas repito, quem pode me julgar por conta dessa decisão que eu tomei para salvar meu casamento e minha família? Quem pode me condenar, meu Deus? Quem pode me atirar pedras por ter seguido a voz do meu coração?